Está comigo ao meu lado o pastor Helder Cardim, que é o nosso preletor de amanhã. Ele é reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida e coordenador do Departamento de Educação Cristã, onde também é professor e orientador. Pastor auxiliar na Igreja Evangélica Batista Nova Aliança, Ribeirão Preto, e presbítero na Igreja Evangélica em Maracanã, em Atibaia. Amanhã ele explica essa questão, como é que ele faz essa divisão aqui. Mas deixamos com ele. Hoje o pastor Helder vai estar dirigindo um momento literário. Tá bom, queridos, boa noite. Amanhã posso falar um pouquinho aí do duplo ofício institucional, reitoria de um seminário e pastoreio de igreja. Mas enquanto o professor Franklin Ferreira sobe aqui para dar sequência hoje ao segundo dia de palestras, quero falar sobre 3 dos livros do Franklin, os irmãos já devem conhecer. O primeiro deles, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Desde 2013, alguns momentos muito tensos na política brasileira, manifestações, muitas críticas, movimentos, culminando com o impeachment. Como nós cristãos nos posicionamos, não apenas do ponto de vista do conhecimento bíblico, mas do próprio conhecimento da teoria política, da ciência política, são alguns dos temas abordados pelo Franklin nesse livro, Contra a Idolatria do Estado, como a igreja cristã ao longo da história também, num momento muito crucial, ali na Alemanha, se posicionou diante de um governo tirano como o nazista. Excelente livro, vocês também ganham hoje a assinatura e a foto com o Franklin apóstolo. Alguns já tiraram, e é sempre um privilégio ter o Franklin e poder apresentar os livros dele. Temos falado sobre teologia e espiritualidade, esse será o meu tema amanhã, teologia e piedade, e certamente esse é um livro do Franklin que vocês precisam ler, sobre avivamento, o papel do Espírito Santo e da adoração no avivamento, conforme as Escrituras. Tivemos ao longo da história vários momentos de avivamentos, alguns deles com fundamentação bíblica muito sólida, outros simulados que não tiveram sustentação posterior. Um livro muito fácil de ler e muito inspirador para a vida também, porque é uma confrontação do coração, do seu próprio conceito de espiritualidade, da sua intimidade com Deus. Então, o avivamento, o papel do Espírito Santo e da oração no avivamento, na renovação da igreja. Talvez alguns já no seminário utilizem o livro de Teologia Sistemática do Franklin, do Alan White. Eu sou professor de Teologia Sistemática, esse é um livro que eu adoto obrigatoriamente na matéria. Ele é escrito de diversas perspectivas: perspectiva exegética, perspectiva teológica, perspectiva histórica e uma perspectiva contextual que nós não temos em outra literatura no Brasil, que é como a teologia sistemática, a teologia fundamentada na boa doutrina bíblica, lida com alguns dilemas religiosos, teológicos do nosso Brasil, como o espiritismo, toda uma cultura afrodescendente que nós temos, os desafios que traz para a teologia brasileira, tá bom? Excelente livro, grande recomendação, todos os 3 livros e alguns outros do Franklin, como de História da Igreja, os irmãos encontram ali na livraria. Franklin vem aqui. Franklin já foi apresentado ontem, é diretor do seminário Martin Butzer, seminário que tem abençoado muitas pessoas, Brasil afora. A vida do Franklin tem sido uma bênção para a teologia brasileira. Ele é consultor teológico de Edições Vida Nova, tem auxiliado no pastoreio de uma comunidade também, de uma igreja. Vamos orar que Deus o abençoe e nos conduza hoje, refletindo sobre a leitura das Escrituras pelos puritanos, toda a metodologia, a abordagem hermenêutica daqueles irmãos. Pai, muito obrigado pelo que tem sido essa conferência até aqui. Pedimos sabedoria e graça novamente ao Franklin, para que no poder do Senhor Ele compartilhe conosco, não apenas a respeito da história passada, mas aquilo que as nossas vidas podem ser impactadas pela maneira como os puritanos liam, interpretavam, expunham e aplicavam as Escrituras às muitas pessoas que eles pastoreavam. O auxilie, o abençoe, pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Ontem eu tentei oferecer
para os irmãos e para as irmãs uma visão panorâmica do movimento puritano, tentando colocar um contexto aí, alguns eventos importantes que dispararam aquele processo revolucionário, como tem sido chamado. Destaquei alguns personagens importantes, como William Tyndale, Thomas Cranmer, John Fox, cujo livro dele é publicado em português, puritanos como William Perkins, William James, John Owen, Jeremiah Burroughs, Richard Baxter, John Bunyan. Ontem eu comentei de William Perkins, a obra dele, A Arte da Profecia. Eu lembrei que ela está em língua portuguesa no site da Igreja Presbiteriana Puritana. Ela está naquele formato ISU, então você pode ler online o livro completo, A Arte da Profecia, de William Perkins. É um livro de 80, 90 páginas mais ou menos, mas ali você vai ver como é que era o modelo da homilética puritana. Eu arriscaria dizer que esse foi um dos livros talvez mais influentes na arte de pregação até meados do século XIX. Então você tem esse livro já traduzido para o língua portuguesa, disponibilizado gratuitamente na internet. Rapidamente citei alguns temas de passagem, mas esse movimento foi conhecido porque eles intentavam purificar a igreja episcopal daquilo que eles chamavam de trapos do papismo, vestígios do catolicismo. Eles não estavam satisfeitos com uma reforma pela metade, eles queriam uma reforma completa. Como eu mencionei ontem, desse movimento é que vão surgir presbiterianos, congregacionais e depois batistas. Os batistas sendo netos de presbiterianos e bisnetos de episcopais, e tataranetos dos reformados do continente. Mas talvez o tema dominante, e é isso que vai impulsionar esse movimento a tentar lutar por uma reforma completa da Igreja da Inglaterra, é justamente a ênfase que aqueles homens davam à Bíblia, especialmente aos usos que eles usavam, a forma deles empregarem e usarem a Sagrada Escritura em seus ministérios. Então o tema de hoje à noite é bem específico, os puritanos como intérpretes da Bíblia. E a grande questão para nós aqui é, à luz do movimento puritano, como nós devemos interpretar a Sagrada Escritura hoje. Eu vou citar alguns pontos aí, desenvolver esses pontos à medida da palestra caminhando, mas o primeiro ponto importante aí é que para os puritanos a Bíblia deve ser interpretada literal e gramaticalmente. Nós precisamos lembrar aqui que os puritanos são herdeiros da reforma do século XVI, eles têm o seu débito com Lutero, especialmente com João Calvino, e os reformadores do século XVI, eles não apenas afirmaram a suficiência da Escritura, como palavra de Deus para guiar a fé e a prática da comunidade cristã, mas eles afirmaram, ou melhor, segundo alguns, eles inventaram um novo método bem radical de interpretação da Sagrada Escritura. Durante grande parte da Idade Média, o que prevaleceu foi uma tentativa de ler alegoricamente a Sagrada Escritura. A gente não pode entender errado os teólogos e párocos medievais, clérigos medievais. Eles não negavam uma leitura literal, gramática, histórica, teológica da Sagrada Escritura. Isso estava em vista nas interpretações deles. Quando você lê textos, agora recentemente saiu um comentário de 1ª e 2ª Tessalonicenses de Tomás de Aquino, eles vão lidar, esses comentaristas e teólogos medievais, num primeiro momento, eles vão lidar com o significado literal, gramatical, histórico da passagem bíblica. Mas esse não é o fim último da interpretação bíblica para os medievais. O fim último é tentar harmonizar toda a Sagrada Escritura por um tipo de leitura espiritual ou espiritualizante, fica a seu critério, que busca uma verdade mais profunda na Sagrada Escritura. E para isso eles recorreriam à alegoria. Eu não vou cansar vocês aqui com ilustrações, é famosa a interpretação que alguns atribuem a Orígenes, da parábola do bom samaritano, onde cada elemento da parábola tem o seu significado. Por exemplo, quando o samaritano dá 2 moedinhas para o estalajadeiro, que representaria o pastor, e a estalagem representaria a igreja, aquelas 2 moedinhas simbolizam o batismo e a ceia. E quando o bom samaritano disse, eu voltarei, o bom samaritano representa ali Cristo, alegoricamente, ele está falando da vinda dele, quando ele vier para redimir aquela
comunidade representada na estalagem, guiada pelo pastor, representado pelo estalajadeiro. Eu creio que alguns de vocês já têm ouvido várias pregações positivas, como, por exemplo, pregações a respeito das pedras que Davi tomou para derrubar Sansão, cada pedra tendo seu significado, ou quando Pedro cura o cego na porta do templo, em Atos 2, quando ele diz, toma tua cama e levanta. Então a ideia do coxo ali sendo aplicada ao país, à igreja, etc. e tal. A alegoria tem sua atração, mas os puritanos, seguindo especialmente Calvino, mas também Lutero, eles afirmaram a necessidade de se buscar o significado literal, natural da Sagrada Escritura. E essa ênfase, ela é conscientemente empregada contra um pano de fundo que privilegiava a interpretação alegórica. Só um parênteses aqui para desculpar, por assim dizer, os medievais. A alegoria medieval era sempre guiada pelo credo da igreja. A ideia era mostrar como, por exemplo, o Deus de amor do Novo Testamento pode ser harmonizado com Deus mandando destruir completamente Jericó e Ai. E a alegoria buscaria o significado último dessa aparente contradição para tentar harmonizá-las à luz do ensino dogmático da igreja. Nossa alegoria contemporânea muitas vezes está a serviço da mensagem da prosperidade, agenda sociopolítica, etc. Então, há uma diferença muito grande do nosso tipo de alegoria que a gente escuta hoje, da alegoria praticada na Idade Média. Continuando, então, os nossos escritores puritanos, herdeiros da Reforma, eles enfatizariam, então, o sentido literal, isto é, o sentido tensionado pelo autor do humano, natural e gramatical, e esse seria o único significado que a Escritura teria. Os puritanos afirmariam com muita ênfase que a Bíblia tem um significado único, unívoco. Os puritanos, se eles eram adeptos do livre exame, eles repudiariam completamente a noção de livre interpretação, que pressupõe múltiplos significados no texto bíblico. Para os puritanos, a partir do estudo natural, literal, histórico-gramatical da passagem bíblica, haveria um único significado destacado no texto sagrado. Esse significado é aberto a todas as pessoas, na medida que as pessoas buscam o intento comum, o ordinário do texto bíblico, tentado pelo autor humano e também pelo autor divino, qualquer pessoa descobriria esse mesmo significado na passagem bíblica. E por isso, os puritanos, ao interpretar a Escritura e expor, sobretudo, a Escritura do púlpito, eles dariam bastante atenção ao contexto e à gramática de cada afirmação. Algumas vezes, quando a gente lê sermões puritanos, eu diria que é uma leitura muito prazerosa para aqueles que se aventurarem nesse campo. É uma literatura riquíssima, os sermões puritanos. Mas, lembra da divisão do sermão que eu dei ontem, né? Leitura da passagem bíblica, explicação do texto, a comparação do que se descobriu naquele texto com outros textos bíblicos, depois a aplicação do texto bíblico. No segundo e terceiro movimento, o sermão se torna um pouco cansativo, porque ele se torna mais denso. O puritano gastaria bastante tempo tentando, por exemplo, reconstruir o contexto da passagem bíblica que ele está pregando. Qual o contexto histórico, cultural, social, o que acontecia por trás do texto bíblico? Quais são as palavras-chave? O que essas palavras-chave significam no seu contexto? E o que elas significam à luz do idioma em que aquele texto foi vazado? Então, talvez aí, um terço do sermão puritano seria uma parte bem densa, onde o puritano gastaria um bom tempo mostrando para a sua comunidade que o que ele intenta é destacar para o seu povo o significado normal, natural, gramatical daquela passagem bíblica. E no terceiro movimento, o que ele tentaria mostrar é o que ele está destacando aquela passagem bíblica, aquele ensino que ele destaca naquele texto bíblico, está concorde com o ensino presente em outras passagens bíblicas do Novo ou do Antigo Testamento. O que ele quer mostrar para a sua comunidade é que aquele ensino que ele quer destacar para o seu povo não é uma ideia isolada, que ele está encaixando naquela passagem, mas aquela ideia é corroborada por outros textos bíblicos. Isso pode parecer cansativo para a gente hoje, e de certa forma é. Lembra que o sermão puritano levava mais ou menos 1h30, mas o que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte:
Os puritanos só tinham um culto no domingo. Geralmente esse culto era por volta de 11 horas da manhã. E esse culto levava mais ou menos 2, 3 horas. E mais ou menos o seu trajeto ali de casa para a igreja era de 20 a 40 minutos. E na prática da piedade puritana, o domingo giraria em torno daquele culto. Você tomava café com sua família, ia para a igreja, você assistia aquele sermão, no clímax da semana do puritano, a família voltava para casa, na hora do almoço eles iam debater o sermão, conversar sobre o sermão, depois as pessoas iam descansar, ler alguma leitura espiritual para se preparar para o trabalho segunda-feira. Era o único evento que eles tinham no domingo. E a gente tem que lembrar aqui que nós estamos falando de uma era que é uma era da palavra e da imaginação. Não era uma era da imagem como a nossa hoje. Hoje você liga a televisão, a imagem já vem interpretada por você. Isso não requer nada de você, a imagem não requer nada de mim. Nós não nos é exigida a reflexão, não é exigida a gente a imaginação, não, muitas vezes nem a memória é exigida da gente diante daquela imagem, o produto vem acabado. Na pregação puritana não, a comunidade era envolvida no sermão. Esperava-se que as pessoas balançassem a cabeça, franzissem o senho, as pessoas notassem o sermão, inclusive os pastores puritanos, na sua catequese com as famílias da igreja, eles em algum momento ensinariam os membros da igreja como se preparar para ouvir e aproveitar e saborear o sermão pregado para aquela comunidade. Isso era dado muita atenção. Eles eram teólogos práticos, o interesse deles era basicamente a transformação da comunidade. Então, todo o estudo deles, todo o interesse dogmático deles era subordinado à transformação da comunidade. Eu tinha um manual, infelizmente eu perdi esse manual, fininho, escrito por um holandês da Reforma Puritana, chamada Reforma Puritana Holandesa, do século XVII, século XVIII, que era uma preparação cuidadosa para a semana que precede a ceia do Senhor. Então, para todo dia havia dicas muito simples dadas para os fiéis de como eles poderiam ir se preparando para que no domingo eles pudessem ser alimentados com o corpo e o sangue de Cristo. É tocante. No sábado, como é que a pessoa se preparava no sábado à noite, até a hora de dormir, havia essa preocupação. A pessoa dormir cedo, para acordar no domingo bem cedo, poder tomar café em família, ir para a igreja disposta, com a mente alerta, pronta para receber o cálice e o pão. Então, toda a ênfase desses homens da leitura bíblica tinha em vista a transformação da comunidade, a conformação da comunidade, a piedade dada na Sagrada Escritura. Mas o ponto para nós aqui, nesse tópico 1 aqui, é a ênfase que eles dariam ao que a gente chamou de método histórico-gramatical. Os puritanos eram apaixonados pelo significado do texto bíblico do seu idioma original. Eles teriam prazer, paixão em gastar tempo com os comentaristas antigos. Quem lê, por exemplo, o pastor aprovado Richard Baxter, eu acho que eu mencionei isso ontem, Baxter não era formado nas 2 universidades principais, ele seria um que a gente chamaria um teólogo leigo. O volume de conhecimento que ele tem dos comentários da patrística é impressionante, citando Agostinho, Ambrósio, Crisóstomo, Gregório, trazendo toda a perícia da antiguidade para ele interpretar a Bíblia no momento que ele vive ali e trazer essa interpretação bíblica para guiar os colegas pastores da associação em que ele servia. Então, segundo os puritanos, nós devemos interpretar a Bíblia literal e gramaticalmente. Segundo ponto, nós devemos interpretar a Escritura de modo consistente e harmônico. Se de um lado, no primeiro ponto, a ênfase está nos autores humanos da Sagrada Escritura e na intenção original desses autores humanos, o segundo ponto, o foco agora é Deus, como, por assim dizer, a mente que está por trás dos autores humanos da Sagrada Escritura. E o ponto deles aqui é bem básico e importantíssimo para nós. O ponto é, se a Bíblia é a palavra de Deus, a expressão da mente divina, tudo quanto ela diz tem que ser verdadeiro, não podendo haver qualquer contradição real entre as suas várias partes. E esse é um ponto para nós aqui. Teólogos mais críticos, eles geralmente vão pressupor algum tipo de contradição, vão assumir alguma atitude crítica em relação ao texto bíblico, apostando que há erros no texto bíblico,
mas aqui é um problema de perspectiva. Tem alguns críticos, especialmente do século XIX para cá, eles se aproximavam da Sagrada Escritura em desconfiança da mesma. Eles já se aproximavam da Bíblia pressupondo que ela não seria de fato a palavra de Deus. Os puritanos aqui nos convidam, como alguns autores contemporâneos têm cunhado a expressão, a nos aproximarmos da Bíblia por meio de uma atitude de amor, de devoção. Do outro lado, pressupondo que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, e quando nós meditamos a Sagrada Escritura, nós ouvimos, todos nós juntos, nós ouvimos a voz de Deus nela. Então, se Deus é perfeito, se Deus se comunica, sua comunicação tem que ser marcada por perfeição também. Se Deus é inerrante, por assim dizer, se não há erro em Deus, e Ele se revela, a sua revelação precisa ser sem erro e inerrante. Então, se de um lado havia ênfase em tratar a Bíblia como um livro humano, buscando a atenção dos autores humanos da Sagrada Escritura, lidando com responsabilidade com as palavras dadas à Sagrada Escritura a partir do seu idioma original, do seu plano de fundo histórico, social e político, do outro lado, os puritanos se aproximariam da Sagrada Escritura, entendendo que a Escritura é consistente, seus ensinos são harmônicos, posto que há um autor, ou há o autor divino por trás da Sagrada Escritura. Então, para os puritanos, como alguns anabatistas faziam, ficar explorando as aparentes contradições e tentando fazer uma lista de supostos erros da Escritura, isso demonstraria irreverência, seria uma atitude blasfema por parte de gente ser inimiga da fé. O ponto dos puritanos é que a Bíblia expressa uma unicamente divina. Se nós não conseguimos harmonizar partes da Bíblia, o problema está no intérprete, não no próprio texto bíblico. Esse é um ponto bem interessante. A gente pode, por exemplo, lembrar dos relatos dos sinópticos, de quando Jesus encontra o centurião, ou encontra os representantes do centurião. Um teólogo incrédulo apostaria que o texto se contradiz. Mas quando você lembra que o Evangelho não é biografia, que o Evangelho é um tipo de pregação, e que os autores dos Evangelhos, eles, por assim dizer, usam de uma liberdade para organizar os dados da vida de Jesus, para enfatizar o seu ponto, bom, lembra que Mateus, o Evangelho, foi escrito para judeus. Como é que o judeu encararia uma passagem onde o centurião pede a Jesus que o servo seja curado, Jesus o cura, e Jesus diz para esse centurião: nem Israel viu a fé como essa. Quer tornar um ponto um pouco mais complicado? Imagina se a Venezuela invade o Brasil, o lado de argentino é o concurso, deixa os argentinos quietinhos. Os venezuelanos invadem o Brasil, eles fazem um monte de quartéis de ocupação no Brasil. Imagina um militar de ocupação venezuelano ser elogiado. É isso que Jesus faz. E é isso que o evangelista Mateus registra para a gente. Jesus é designado para salvar o povo de Israel. Mas o povo de Israel, ele vira as costas. E esse povo agora escuta nesse evangelho que nem mesmo Israel foi em sua fé como aquela fé daquele comandante de uma tropa de ocupação. Desprezado, odiado, visto com desconfiança, mesmo dando oferta para senadora. Agora em Lucas é escrito para Teófilo, provavelmente um homem influente, rico, culto. Lucas, com muita perícia, quer mostrar que a encarnação de Jesus ocorreu em nossa história. Ele pesquisa a sua história, e quando ele reconta a história, lembra que o evangelista não escreve a biografia, ele está pregando, ele vai organizar os dados da história segundo o seu tema. Um livro escrito para esse grego culto, alguém que é estranho aos oráculos, promessas, circuncisão. E na narrativa, esse centurião ele precisa da mediação dos chefes da sinagoga para vir a Jesus. O estrangeiro precisa dos judeus para vir a Jesus. Como é que o grego leria a passagem? Ele seria tocado ou movido a não desprezar o povo de Israel, porque o Messias e a palavra do Messias é mediada por Israel. Mais ou menos assim que os puritanos lidariam com a Bíblia.
Primeiro ponto, a Bíblia tem que ser lida literal e gramaticalmente. Entender os gêneros literários, outro ponto importante. Evangelhos não é história. Evangelhos são um tipo de narrativa que prega, que comunica um único tema, uma única mensagem. Então, os puritanos, ao abordar essas aparentes discrepâncias, eles não tentariam harmonizar. Primeiro vieram os servos, depois veio o centurião. Eles não gastaram tempo com esse tipo de harmonia, que se tornou muito comum nos séculos IX, século XX, entre fundamentalistas. Eles encarariam o texto a partir do seu significado original e mais básico, mostrando que, ao tratar a Bíblia como um texto literário e encarando a Bíblia literal e gramaticalmente, as contradições são meramente aparentes e podem ser harmonizadas. Okay? Lembra, Mateus vai citar 23 vezes, isso ocorreu para que se cumprisse. Aí tem a citação do Antigo Testamento. Mateus prega para judeus, e aí toda a estrutura do texto é dada para judeus. Por exemplo, onde você encontra um bloco de 5 grandes livros da Bíblia? Bora? Oi? Também, mas antes. Pentateuco, 5 livros, a base de todo o Antigo Testamento. Você já reparou que Mateus é dividido em 5 narrativas? Mateus 5 a 7, Mateus 10, Mateus 13, Mateus 18, Mateus 24 e 25. Um livro escrito para judeus. Será que isso é por acaso? Onde Moisés recebe a lei? No monte. Onde Jesus prega o seu primeiro sermão? Qual é o dito-chave do sermão do monte? Ouviste coisas antigos, agora eu vos digo. E Jesus não está rompendo com o que Moisés disse, ele está aprofundando o que Moisés disse. Onde Moisés morreu? No monte, fora da terra da promessa. O que é prometido para o mais manso entre nós aqui? Que a gente vai herdar a terra. O ponto aqui é que, ao estudar a Bíblia literal e gramaticalmente, e pressupondo que há uma mente divina por trás dela, a gente começa a destacar essas riquezas todos o texto bíblico, sem precisar alegorizá-las. Esse é o ponto dos puritanos. A Escritura deve ser interpretada de modo consistente e harmônico. E aí entra um ponto aqui. A Confissão de Westminster vai dizer o seguinte, escrita pelos puritanos do século XVII. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, olha o que eles vão dizer aí, sentido que não é múltiplo, mas único, rejeitando a ideia da alegoria, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. O princípio do texto obscuro sendo iluminado pelo texto mais claro. Okay? Agora, um ponto aqui, lendo alguns comentaristas puritanos e também os reformadores, para mim é encantador a humildade desses homens. Volta e meia em comentários bíblicos desses homens, quando eles tocam com um texto difícil, eles vão dizer basicamente o seguinte: eu vou pular esse versículo bíblico, vou deixar para alguém mais competente comentá-lo e vou continuar a exposição bíblica. Bem legal isso. Então, se você é comprometido com a exposição bíblica, e você toca com uma passagem particularmente difícil, e você acha que gastar tempo com aquela passagem vai quebrar a sequência da sua exposição bíblica, não há nenhum problema em você virar para a comunidade e dizer: olha, nós vamos dar uma explicação rápida, uma única frase daquela passagem, indica outras fontes de leitura e diz: eu vou passar essa passagem, vamos continuar na sequência aqui. Posso conversar com elas depois, a gente pode montar uma classe para debater a passagem, mas essa passagem, saltar a passagem não cria problema com o fluxo da exposição. Vamos deixar ela para outro momento. O que importa é você, quem está no banco, e o pregador, entender a ideia central da perícope, do parágrafo, mas não os detalhes, ainda mais se os detalhes exigem muito da gente. Os puritanos, os reformadores faziam isso, e não era uma outra vez não, várias vezes os comentários desses homens, sermões desses homens. Vamos deixar essa passagem para outro momento, vamos continuar adiante, seguindo o fluxo. Mas o ponto é, o que é obscuro é interpretado pelo que é claro. E aqui eu vou seguir um homem, um puritano chamado Richard Bernard.
Ele levanta dois pontos aqui, dois princípios baseados na Confissão de Westminster. Eu estou citando, dito na Confissão, o que é obscuro deve ser interpretado à luz do que é mais claro. E aí outro ponto, as eventuais ambiguidades periféricas devem ser interpretadas em harmonia com certezas fundamentais. E aqui entra uma questão dos puritanos, que não é só deles, os reformadores do século XVI afirmaram esse ponto, os pais da igreja no começo da cristandade afirmaram esse ponto, é que se a exposição de um texto não concordar com elementos centrais da fé cristã, essa interpretação está equivocada. Dá um passo atrás. Para os puritanos, o pregador, o mestre de Bíblia, nunca chega a ela como tábula rasa, para usar a linguagem da pedagogia. Todos nós já chegamos ao texto bíblico com nossas pré-compreensões, nossas ideias pré-concebidas, etc. e tal. Os pais da igreja, os reformadores, também os puritanos entendiam que você precisa chegar à Escritura com um conjunto de doutrinas básicas e de ideias éticas básicas para ler a Sagrada Escritura. Eu não tenho tempo para desenvolver o ponto, eu trato isso na minha exposição do Credo, no livro de Celso do Credo dos Apóstolos, ao tratado Creio, então eu vou desenvolver esse ponto, mas os puritanos já estavam dando os primeiros passos para o que a gente chama hoje de uma espiral hermenêutica. O leitor chega ao texto bíblico com uma série de pré-compreensões, e é necessário que essas pré-compreensões para nós sejam cristãs de fato. Então ele chega à Escritura, como você vai ler no quadro, com os pontos do catecismo estabelecidos do credo, com a oração do Pai Nosso, com os 10 mandamentos, com a noção da doutrina dos sacramentos. Você vai meditar e ler a Sagrada Escritura, e você vai notar que essas pré-compreensões, elas vão iluminar a sua leitura do texto bíblico. Só que do outro lado, na medida que você estuda o texto bíblico, ou essas pré-compreensões vão ser aprofundadas, ganhando cada vez mais musculatura, mais densidade, ou, de outro lado, essas pré-compreensões também vão ser corrigidas e aperfeiçoadas pela sua leitura bíblica. Em outras palavras, para citar Rudolf Bultmann, no controvertido exegeta alemão do século XX, não há exegese livre de pressuposições ou pré-compreensões. Os puritanos, numa linhagem que começa lá com os pais da igreja, entendiam que uma forma de você interpretar corretamente a Bíblia e evitar interpretações que venham a chocar a comunidade, venham a semear algum tipo de discórdia na comunidade, é desconfiar de interpretações que violem o que eles chamavam de analogia da fé. Os dois primeiros princípios, volta um pouquinho, por favor, aí no slide. Esses dois princípios juntos são o que eles chamariam de analogia da fé, ou comparação da fé. Primeiro princípio, o que é obscuro interpretado à luz do que é mais claro. Segundo princípio, as eventuais ambiguidades devem ser interpretadas em harmonia com as certezas fundamentais. Quando eu falo de credo, esse estado credo apostólico, nesse estado a gente redescobrir ele hoje, pessoas ficam um pouco ressabiadas, porque identificam o credo diretamente com o catolicismo, mas deixa de lado isso um pouquinho e tenta lembrar do credo e responder uma pergunta: há algum artigo do credo que não seja bíblico? A resposta não. Outra pergunta mais provocadora: alguém pode ser cristão negando algum artigo do credo? A resposta também é não. O credo, no meu entendimento, é o melhor resumo daquilo que é mais essencial para a fé cristã, que é mais caro que o cristão está contido lá no credo. E linha por linha ele é bíblico, ele é escriturístico. Então o que nós temos aqui é um tipo de espiral, onde o leitor chega à Sagrada Escritura guiado pelo credo, guiado pelo Pai Nosso, pelo decálogo, pela noção de ordenanças e sacramentos. Ele lê a Bíblia, essa visão dele é mais reforçada, mais alimentada, corrigida, e ele volta para a Bíblia numa espiral de aprofundamento e amadurecimento da Sagrada Escritura. Para citar um outro puritano, John Robbins, pouco antes de sair da Holanda para Estados Unidos, ele diz: há muito mais luz para jorrar na Sagrada Escritura.
Me perguntam, puxa, você escreveu a teologia sistemática de 1.400 páginas, então não tenho mais estudar? Tem muita coisa para estudar. Agora no Brasil estão sendo lançados livros, por exemplo, da relação de fé e tecnologia, fé em neurociências. Para mim, terreno completamente desconhecido. Mas olha a riqueza de áreas em que a Bíblia pode ser aplicada e onde nós podemos ampliar a nossa fé. Bem ambiciosa, abarcando todos os saberes do mundo. Então, essa visão que os puritanos tinham de, por assim dizer, guiar a leitura bíblica por pressuposições bíblicas, não empobrecia a leitura bíblica, muito ao contrário, levava o fiel a ter uma visão cada vez mais densa, mais ampla, da riqueza de aplicações e de ensinos que procedem da palavra de Deus. Terceiro ponto, a Escritura deve ser lida teocêntrica e doutrinalmente. Hoje se fala bastante da Bíblia como narrativa e, de certa forma, alguns têm dito que 70% da Bíblia é narrativa, histórica. Mas, mesmo as histórias têm um fim doutrinal. Pensa, por exemplo, na história de José. Você tem 10 capítulos praticamente de Gênesis que vão provar um único ponto. Tudo que vocês intentaram, Deus o tornou para o bem, como se vê nesse dia. 10 capítulos para enfatizar e ilustrar o ponto de que Deus é o Deus da providência, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que age na história humana com um nível de cuidado que a gente nem consegue imaginar, mesmo quando a gente é espremido pela provação, pela tentação, pela perda, etc. A Bíblia, então, para os puritanos, é um livro doutrinário. Sobretudo, a Bíblia nos ensina sobre Deus, sobre as coisas criadas em relação a Ele como único Criador. E por isso a Bíblia tem uma visão teocêntrica. Deus é que está no centro da Sagrada Escritura. Tudo gira em torno de Deus, não o ser humano. O ser humano caído, na verdade, quando medita na Bíblia, vai ver não a si mesmo como centro do universo, mas Deus como único Rei, como único Senhor, como aquele que cuida da criação, como aquele que interage com pecadores, o salva por meio de Jesus Cristo. O que o intérprete, seguindo esse espaço aqui, vai notar é que o homem existe por meio de Deus e para a glória do próprio Deus. Então, a leitura que os puritanos fariam da Bíblia, uma leitura basicamente teocêntrica e doutrinal. Isso não quer dizer que eles reduziriam toda a Bíblia a um livro de códigos, de doutrinas. Os puritanos nunca escreveram a teologia sistemática. Eles escreveram comentários a catecismos, mas não a teologia sistemática. A esmagadora maioria dos livros puritanos são livros muito práticos. Mortificação da carne, vivificação do espírito, como encontrar uma boa esposa, como encontrar um bom marido, como cuidar dos filhos, liberdade de expressão, liberdade de culto, mas toda essa massa de dicas práticas para a vida do cristão era baseada em doutrinas. Richard Baxter, eu adquiri para a biblioteca do meu seminário, a cópia desse livro está esgotado. Ele escreveu um livro, coluna dupla, letra formiguinha, 2.000 páginas, chamado, o título seria a Prática do Ministério, mas seria um tipo de manual de aconselhamento, em que o pastor usaria aquele livro quase um vade-mecum. A pessoa chega no gabinete ou numa visita, a pastora diz: olha, eu estou passando o que eles chamariam de melancolia, para nós depressão. Então a ideia é que o pastor abrisse aquele material, melancolia, e ali tem todas as dicas, inclusive com receita de remédio que o pastor passaria para o seu membro da comunidade ser curado, ser sarado de problemas de depressão e melancolia. Um tema mais controvertido, por exemplo, como julgar a profecia. Alguns puritanos tinham a prática de se levantar e dizer, literalmente, olha, Deus está comunicando isso para fulano, para a comunidade aqui. Então, no livro do Baxter, ele tem uma coluna, como julgar se tal profecia procede de Deus ou não. E por aí vai, um livro dessa grossura, desse tamanho, coluna dupla, 2.000 páginas, letra pequenininha, escrito de uma perspectiva doutrinal, mas todo voltado para a prática, para a vida do cristão no seu dia a dia. Um puritano, William Bridge, ele escreve o seguinte: quando você olha para o espelho, vê 3 coisas: o espelho, você mesmo e todas as outras coisas, móveis ou quadros que estejam na sala. Assim também, quando examinamos a Bíblia, vemos ali verdades acerca de Deus e de Cristo.
Deus é visto acima de tudo, Cristo também é visto. E vemos a nós mesmos, o nosso rosto sujo. Também vemos as criaturas que estão no mesmo aposento conosco. Então a Bíblia seria um espelho triplo, focando Deus, focando a nós mesmos, focando o mundo ao nosso redor. A Bíblia aí ajudando-nos doutrinalmente, teologicamente, teocentricamente, a interpretar todo o conjunto da criação. O Criador, nós, o restante da criação. Um ponto agora um pouco mais controverso. Quarto ponto. A Escritura deve ser interpretada cristológica e evangelicalmente. Para os puritanos, Cristo é o verdadeiro tema das Escrituras. Tudo ali foi escrito para testificar sobre ele. Então, eu sei que algumas pessoas de forma controversa hoje têm falado que Cristo é o centro da Escritura, Cristo é o fim da Escritura, toda a Escritura tem que ser interpretada por Cristo, muitas vezes para rejeitar partes da Bíblia que esses autores não concordam. Mas os puritanos afirmariam um ponto: toda a Bíblia tem que ser interpretada cristologicamente, Cristo é o centro da Escritura. Mas como é que eles interpretavam esse dito? Por exemplo, Thomas Adams disse o seguinte: a Escritura, a súmula de toda a Bíblia, Cristo é a súmula de toda a Bíblia. Perdão, a súmula de toda a Bíblia, profetizada, tipificada, prefigurada, demonstrada, que se acha em cada página, quase em cada linha, pois as Escrituras são, para assim dizer, as roupas de neném que envolvem o menino Jesus. Então, na pregação puritana, eles, por exemplo, não alegorizariam o Antigo Testamento, mas usando a ideia da tipologia, tipo-antítipo, que vocês devem ter aprendido em hermenêutica ou em interpretação bíblica, eles tentariam mostrar a ligação das passagens principais do Antigo Testamento, como prefigurando aspectos do ministério, da vida e da morte e ressurreição do nosso Salvador. Isaac Ambrose, um outro puritano, ele diz o seguinte, aqui é uma citação mais longa, eu vou citar os pontos aí principais. Tenha Jesus Cristo diante de seus olhos examinar a Bíblia, com o fim, escopo e substância da mesma. Que são as Escrituras, se não, por assim dizer, os coelhos espirituais do menino Jesus? Os mais antigos vão lembrar que é o coelho, não é a fralda. Era um tipo de pano que enrolava todo o nenenzinho e só ficava o rostinho do neném para fora. Ambrose está dizendo que a Escritura é como esses panos que protegem o neném de noite, especialmente, que envolvem todo o Senhor Jesus Cristo, deixando só o rostinho do Salvador de fora. Tanto Adams como Ambrose estão citando essa metáfora, ela não é nova, ela vem de Lutero. Lutero dizia o seguinte: a Escritura é o bercinho de Jesus que foi posto. Se o bercinho é frágil, o neném vai cair no chão. O bercinho tem que ser resistente. O bercinho tem que ser dado por Deus, para que ele sustente com graça, com força, o nenenzinho ali. E sempre que a gente chega na Bíblia, a gente vai encontrar um nenenzinho deitado nessa manjedoura santa. A imagem então é tirada de Lutero, agora aplicada no contexto do puritanismo inglês. Ambrose continua. Olha as declarações dele aí. Cristo é a verdade, a substância de todos os tipos de sombras encontrados na Bíblia. Cristo é a substância e a matéria do pacto da graça e de toda a sua administração. Sob o Antigo Testamento, Cristo estava oculto, sob o Novo Pacto, ele foi revelado. Cristo é o centro e o ponto de convergência de todas as promessas, pois nele as promessas de Deus acham o sim e o amém. Cristo é a realidade simbolizada, selada, exibida nas ordenanças do Antigo e do Novo Testamento. As genealogias bíblicas são usadas para conduzirmos a verdadeira linhagem de Cristo. As cronologias da Bíblia mostram-nos os tempos e épocas de Cristo. As leis bíblicas são nosso mestre escola para levar-nos a Cristo. As leis morais corrigindo, as leis cerimoniais apontando. Esse ponto aqui é vital. Você lembra aqui de Gálatas 3, a lei é nosso aio. Que lei? A lei moral. A lei moral, para Paulo, para os luteranos, para os puritanos, seria um professor duro que humilharia a gente, quebrantaria a gente, como diz Gálatas 3:25, para nos conduzir a Cristo, para que por meio da fé sejamos justificados pela graça. Então, de um lado, a lei moral, ela é um mestre-escola que nos leva à Bíblia. Um puritano diria: a lei é o pecado
pecado é uma ferida, a lei é o grampo, não, o alfinete, agulha, obrigado, é a agulha que fere, e o Evangelho é a linha que vem fechando aquela ferida. Então a lei moral tem o seu lugar para humilhar pecadores, para mostrar que esses pecadores são despojados de justiça própria, eles não têm como se reconectar com Cristo Jesus. Mas uma vez que a lei quebrante o pecador, essa lei também conduz o pecador despojado, sem justiça própria, para ser curado, sarado por Jesus. A lei cerimonial, livro de Hebreus, ela representa, ela aponta para Jesus Cristo. O tabernáculo, o sacrifício, o sacerdote, ela aponta para Jesus. E ela tem valor meramente pedagógico. O seu valor atual não é mais nenhum. A gente não precisa repetir aquelas leis cerimoniais do nosso meio hoje. Elas alcançaram o seu fim em Jesus Cristo. Mas a lei moral tem validade permanente, no dia que ela mostra o nosso pecado e a necessidade que a gente tem de ser revestido por Jesus Cristo. Oitavo e último ponto de Ambrose. O Evangelho da Bíblia é a luz de Cristo, mediante a qual nós o ouvimos e o seguimos. Olha que linguagem bonita. As cordas do amor de Cristo, por meio das quais somos enlaçados a uma doce união e comunhão com Ele, sem o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Portanto, devemos pensar em Cristo como a substância, a essência, a alma e o escopo da Bíblia. Então, o quarto ponto é que a Bíblia tem que ser pregada de forma centrada em Jesus e pregada como boa nova, evangelisticamente. Os puritanos resistiriam a uma leitura meramente histórica e gramatical do Antigo Testamento. Um rabi na sinagoga, na Holanda, pregaria da mesma forma que um puritano se ele pregasse assim. Uma vez sendo mostrado o significado original, histórico, gramatical da passagem do Antigo Testamento, ele a interpretaria tipologicamente para comunicar o Evangelho por meio das páginas do Antigo Testamento, para evangelizar por meio do Antigo Testamento. Quinto ponto, a Escritura deve ser interpretada de modo experimental e prático. E ontem, rapidamente, eu toquei num ponto aí, de que os puritanos valorizavam bastante uma experiência cristã interpretada e guiada pela Sagrada Escritura. Como eu disse há pouco, autores contemporâneos têm destacado que mais de 70% da Bíblia é composta de narrativas. Essas narrativas guiam nossa interpretação doutrinária da Bíblia também, mas, do outro lado, essas narrativas elas trazem para a gente experiências de outros santos do passado. Então, num aspecto muito prático, os puritanos destacariam que a Bíblia é um livro de experiências espirituais. Eles exploravam essa dimensão com uma profundidade de discernimento sem rivais. Mas aqui a gente tem que ter um ponto de cautela. Nossa tendência hoje, ao interpretar a Bíblia como um livro de experiência, é tentar encaixar a nossa experiência na experiência dos santos da Sagrada Escritura. Isso é uma impossibilidade. Quando você começa a ler a Bíblia por esse entendimento, que a Bíblia é um livro que comunica experiências espirituais, algo que vai chamar a nossa atenção é a imensa variedade de experiências espirituais que você tem na Bíblia. E não há uma única experiência que seja igual à outra. O que isso significa para a gente? Significa que quando nós vamos interpretar a Bíblia para tentar interpretar a nossa experiência espiritual, a gente não deve ter a presunção de que nós vamos encontrar a nossa exata experiência nas páginas sagradas. Mas, do outro lado, nós vamos ver pessoas passando situações muito parecidas com a que nós passamos, e nós vamos descobrir que o mesmo poder de Deus que operou na vida delas está à nossa disposição. Esse é o ponto aqui. Cada experiência é diferente da outra. Se a gente tivesse tempo aqui para falar de conversão cristã, e 5 pessoas se levantassem aqui para contar um pouco como foi a sua aproximação de Jesus, nós veríamos 5 experiências diferentes aqui. Então, o ponto aqui não é tentar se ver numa experiência bíblica, mas é tentar interpretar a sua experiência à luz do texto sagrado, lembrando que o mesmo Deus que operou com o poder no passado opera com a gente também. Os detalhes não são tão importantes. Por exemplo, alguém está passando por melancolia ou depressão. Geralmente, a pessoa quer ser mais forte do que pode.
e acha que a depressão é um tipo de fraqueza ou pecado. Mas aí a atenção dela é chamada para Elias. Elias esmaga os profetas de Baal, uma vitória incontestável de Yahvé sobre aqueles deuses pagãos. Todos os profetas são executados, mortos no Monte Carmel. Depois ele ora e para a chuva, e aí Jezabel respira ameaças contra ele. Ele entra em depressão. Experiência profundamente humana depois de muita tensão, de muita luta. E ele vai para o deserto e pede para morrer. E o que Deus faz com o seu servo? Primeiro, Deus não fala nada. Deus alimenta o seu servo e manda o seu servo subir no monte. E é bacana o texto bíblico porque diz que cai geada, o monte treme, e o texto vai destacando que Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio. Aí quando veio o cicio, Deus fala, e em nenhum momento ele repreende o seu servo. Antes dá uma nova missão para o seu servo começar a capacitar Eliseu para substituí-lo. E depois ele é arrebatado. Ele é levantado num carro de fogo. Nenhuma palavra de repreensão. A nossa tendência hoje é repreender o irmão que está quebrado, magoado, etc. e tal. Mas, para citar um sermão do Richard Sibbes, Deus não quebra, Deus não apaga o tição que está fumegando, que é um sermão comentando uma passagem do profeta. Os puritanos interpretariam a Bíblia de modo experimental e prático. A gente vê isso no Peregrino. Olha a ampla gama de temas experimentais e práticos que o Peregrino trata no livro dele: fé, dúvida, tentação, desespero, temor, esperança, luta contra o pecado, os ataques de Satanás, alegria espiritual no máximo, queda num senso de abandono espiritual, tudo coberto naquele livro do Sublime Natureza, uma alegoria cristã teológica, uma ampla gama de temas espirituais. Talvez porque a gente vê a Bíblia mal hoje, a gente não consegue vislumbrar o quanto a Bíblia tem a falar das nossas lutas, anseios, tentações, quedas, etc. e tal. Mas a Bíblia tem muito a falar para a gente, e com a riqueza de misericórdia que a gente nem imagina. E os puritanos ajudam a gente a interpretar a Bíblia dessa forma. Eles tratavam a Bíblia especialmente como um livro prático, dirigindo-se ao homem em sua situação concreta, como ele se encontra diante de Deus, culpado, vil, impotente, dizendo-lhe no que ele deve crer e o que ele deve fazer para o bem-estar da sua alma. Como eu disse ontem, talvez 2/3 do sermão puritano na aplicação prática. Eu vou terminar já com esse ponto aí, desenvolver um pouco essa questão que é importante. 2/3 do sermão, aplicação prática. Toda a riqueza de estudos exegéticos e doutrinais e teológicos que os puritanos faziam para preparar o sermão eram deliberadamente escondidos da comunidade. Citações de teólogos, mínimo possível, citações de palavras no grego ou no hebraico, mínimo possível. A ideia era oferecer uma pregação acessível para a comunidade e mostrar como essa pregação guiava o dia a dia daquela comunidade. Agora, um ponto importante aqui. Ontem eu comentei de passagem que os puritanos tinham seus defeitos. E um dos seus defeitos, algumas vezes, uma excessiva moralização da vida. Moralização não quer dizer piedade de fato. Uma pessoa pode fingir que é cristã, usando roupa decente, vocabulário, deixando de ver algumas coisas na televisão, frequentar alguns ambientes. Ela pode se enganar e enganar outras momentaneamente. A ênfase na prática puritana é toda guiada pela Sagrada Escritura. Então, o puritano, quando pregava a Bíblia, na hora de aplicar, todas as aplicações seriam deduzidas diretamente do texto bíblico. Eles não fariam aplicação do tipo: olha, quem senta no domingo nos bancos é crente, firme, e se ele começa a sentar vai mudando de banco para sentar lá para o final e está se esfriando espiritualmente. Esse tipo de aplicação não entra no sermão puritano, porque a Bíblia não fala nada disso como medidor, como termômetro de espiritualidade. Toda a aplicação prática do texto bíblico é guiada pelo texto que está sendo exposto. Se o texto está falando de necessidade de crermos em Jesus, somente crermos em Jesus, vai ser um erro na aplicação prática
incluir alguma informação nova que não tem no texto sobre arrependimento ou sobre a conversão diária. Porque o texto não está falando sobre isso, o texto está falando de fé em Jesus Cristo. Então toda aplicação tem que ser lidando com a necessidade de fé em Cristo, que significa para quem não é crente, para quem está fraco na fé, que a fé cresça, seja renovada em Jesus, para quem caiu no pecado, quem está lutando com o pecado, etc. e tal. Então a aplicação ela é circunscrita à passagem que está sendo estudada ou pregada. Quais são os tipos de ouvintes, então, aos quais a Bíblia é aplicada na pregação do ensino puritano? Eu citei de passagem ontem, mas vale a pena voltar a esses pontos aí. Os puritanos elencavam 6 tipos de ouvintes que invariavelmente são presentes em nossas comunidades. E no sermão, dependendo do texto, o puritano escolheria 3 desses ouvintes e no final do sermão, na parte final do sermão, talvez o clímax, por assim dizer, do sermão, ele aplicaria a passagem a esses 3 ouvintes. Na semana seguinte, ele se moveria para outros ouvintes e assim sucessivamente, às vezes misturando as categorias. Mas quais são os tipos de ouvintes que nós temos em todas as igrejas? Primeiro, os que ignoram e são contrários ao ensino, que precisam de um equivalente de uma bomba debaixo dos seus assentos. É o crente indolente, ele está há muito tempo na igreja, já acha que não precisa aprender mais nada, já sabe tudo. O que? Você tem que chegar ali e botar um tipo de bomba ali para ele. Puxa, olha a riqueza da Bíblia, olha como a gente tem que continuar estudando a Bíblia, não dá para parar e meditar na palavra de Deus, Deus sempre revelando mais luz, trazendo mais luz para a gente. Segundo, os que ignoram, mas precisam ser ensinados e precisam de uma série de instruções acerca do que consiste a fé cristã. Terceiro, aqui são os teólogos da internet, okay? Os que têm conhecimento, mas não são humildes, que precisam receber o senso do seu pecado. Internet é uma bênção. Hoje, se você quer comunicar mensagens, se você quer chamar pessoas para a sua comunidade, quer envolver pessoas da sua igreja, você não pode prescindir de Facebook, especialmente, de Twitter, etc. e tal. Mas algumas vezes, pessoas se sentem tão inchadas, se sentem tão teólogos completos, que para eles o que eles fazem na internet é suficiente na questão de igreja, na questão de comunidade, desdém do pastor. Só que o pastor tem sempre o AES na manga, ele estudou formalmente. 4 anos de teologia. Então, no seu sermão, quando você tem gente desse perfil, sutilmente, em 2, 3 minutos, você pode soltar um ponto ali, mostrando como aquilo que você está expondo é simples, mas profundo e complexo. De tal forma que deu uma estocada, deu uma humilhada naquela pessoa que se acha já um teólogo completo, já não está ali na igreja mais para avaliar o sermão, para criticar o sermão. Mas aí você mostra, olha, cara, você está começando a sua jornada. Tem pontos aqui que você tem que considerar, e você vai ter que considerar isso dentro da igreja, não é fora da igreja. Okay? Então, terceiro ponto aí, pessoas que têm conhecimento, não são humildes, pessoas entender que elas são pecadoras, ainda há luz para elas receberem, e essa luz é mediada pela pregação. 4, os humildes e desesperados, que precisam ser firmados no Evangelho. 5, os crentes que avançam com Deus, que precisam ser edificados. 6, os crentes que caem em algum erro intelectual ou moral e que precisam de correção. Um ponto curioso do sermão puritano é que todo sermão puritano é evangelístico. Eu fui criado num tipo de sermão que era basicamente temático. Então você tinha o sermão devocional, o sermão ético, o sermão doutrinal, o sermão evangelístico. As categorias não se cruzavam. Para os puritanos não haveria esse tipo de divisão. O que se faz é expor o texto, e se você vai pregar Cristo no texto, mesmo tipologicamente, todo o texto vai ter uma aplicação evangelística. Todo sermão é ocasião de convidar pecadores, os piores pecadores, para correr para Cristo crucificado, se agarrar ao crucificado e clamar para que Cristo o revista da sua justiça e imponha, impute sua justiça a eles. Sexto ponto, e é o meu último ponto aqui. Essa aplicação deve ser fiel e realíssima. A aplicação deriva-se da própria Bíblia. Assim, a indicação dos usos das doutrinas faz parte da obra da exposição bíblica. O puritano falava nessa última parte do sermão como uso. Agora passamos para os usos desse ensino aqui.
uma linguagem diferente para nós, parece meio estranha, né, falar de usos da passagem bíblica, mas esse é o ponto. Uma vez expondo o texto bíblico para a comunidade, expondo esse texto de forma fiel, cruzando esse texto com outras passagens da Escritura para mostrar que aquela interpretação é coerente com o que outros autores canônicos falam, uma vez tendo feito isso, ok, como esse texto guia a nossa vida? Quais são os usos práticos desse texto para o nosso dia a dia? Essa é a parte final de toda a interpretação bíblica puritana. Para o puritano, interpretar, no sentido pleno da palavra, quer dizer tornar as Escrituras significativas e relevantes àqueles a quem o pregador se dirige. E o seu trabalho nunca vai estar concluído se não houver essa aplicação. Então nós, pregadores, aqui no Brasil, erramos profundamente quando nós oferecemos para a comunidade só uma análise do texto bíblico, sem as aplicações e os usos do dia a dia daquele texto bíblico. Nós agimos da seguinte forma, me permito uma ilustração aqui. O pastor é um mestre cuca, um mestre de culinária, tipo um Jamie Oliver, né, de pregação, só que nós erramos ao montar a mesa, bem bonita, cálices, talheres, talvez algum enfeite, pratos. A gente traz o prato de comida bem bonito, bem construído, bem elaborado, cheiroso, só que nós deixamos a porta da cozinha aberta. Aquela pessoa que a gente está servindo está vendo todos os condimentos que deveriam ser segredo do mestre cuca, ela está vendo os condimentos, ela está vendo as carcaças que foram jogadas pelo chão, o que sobrou, o que não sobrou, os miúdos, está vendo os talheres, facas, tudo que nós usamos. Aí nós trazemos aquele prato cheiroso, nós passamos embaixo do nariz da pessoa e levamos de volta para a cozinha. O pregador puritano manteria a cozinha fechada, deliberadamente. Você não saberia os comentários bíblicos que ele usou, você não saberia o dicionário que ele usou para interpretar tal e tal palavra. Ele deliberadamente evitaria citar teólogos que ele tem estudado para guiar a interpretação da palavra dele, mas ele vem com aquele prato bem cheiroso, bota na mesa e diz: come agora, se banqueteia. Tá aí, para você. E a pessoa comeria com gosto, saboreando, fazendo aqueles sonzinhos que a gente faz quando a comida é gostosa. A pregação tem que ser utilizada pela comunidade, ela tem que ser aplicada à comunidade. Então, você pode voltar depois aos tipos de ouvintes que o Perkins cita no livro dele, A Arte da Profecia, e se você notar, não importa em que igreja você esteja, você vai ter sempre gente como daquelas categorias da sua comunidade. E aí, quando você está pregando, você pode tomar o texto bíblico e aplicar para aquela pessoa que está lutando com o pecado, a pessoa que está lutando com melancolia, depressão, doença, a pessoa que precisa aprender mais do Evangelho, quem não conhece o Evangelho, mas tem que ser chamado a crer em Jesus, etc, etc. Porque esse é uma ordem bíblica. Paulo, em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada, mas ele não desenvolve nenhuma teoria da inspiração ali. Ele já pressupõe que toda a Escritura foi soprada pelo Espírito de Deus. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Todo o foco da Escritura inspirada está na prática do dia a dia do cristão. A Escritura nos é dada para nós sermos homens e mulheres cada vez mais sábios, cada vez mais maduros, cada vez mais moldados e conformados a Jesus Cristo. O estudo da teologia nunca é um fim em si mesmo. Ele tem como alvo levar a gente a amar mais a Deus, temer mais a Deus, buscar mais sabedoria, ser melhor pai, melhor mãe, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor trabalhador, patrão, empregado, lutando com garra e confiança contra Satanás e seus anjos. É por isso que a teologia nos é dada. E por isso a Bíblia é dada a nós, especialmente a nós pregadores. Ok, eu vou pular 2 slides. Vai para o perguntas para fazer o texto, por favor. Pula 2, esse aí. Só para resumir aí. Como é que os puritanos interpretavam a Bíblia então? Pensando o que significam realmente essas palavras que nós temos diante de nós. Nas línguas originais, no seu contexto histórico, social, o que elas significam? Outro ponto. Qual luz outros textos bíblicos lançam sobre esse texto?
Onde, como esse texto, ajusta-se à revelação total da Bíblia? Outra pergunta. Quais verdades esse texto ensina sobre Deus e sobre o homem e seu relacionamento com Deus? Como essas verdades se relacionam com a obra salvadora de Cristo e que luz o Evangelho de Cristo lança sobre elas? Outra pergunta bem legal aqui. Quais experiências essas verdades delineiam, ou explicam, ou buscam criar ou curar? Com qual propósito prático elas figuram na Bíblia? Como se aplicam a mim mesmo e às outras pessoas em nossa própria situação? A que condição humana atual elas se dirigem e o que elas nos estão dizendo para crermos e fazermos? Então, a interpretação bíblica puritana, ainda que seja uma interpretação com melhor erudição daquela época, ela sempre tinha em vista o alimentar, o guiar, o apacentar a comunidade cristã. O alvo da pregação puritana e da interpretação bíblica dos puritanos era guiar a comunidade da fé, tornar crentes cada vez mais operosos, maduros, corajosos, gente enrijecida contra as tentações, lutas, ações satânicas que estão sobre nós. Esse era o alvo da pregação puritana. Eu queria terminar só com uma frase de Richard Baxter, uma frase que, de certa forma, fala um pouco da sensação de perda que os puritanos enfrentaram depois de terem sido ejetados do ministério em 1662, mas se aplica a nós aqui. O que nós estamos vendo no Brasil é algo simplesmente surpreendente. De um lado, a nossa igreja evangélica, de forma geral, tem crescido muito. Se de um lado nós temos problemas sérios, e me parece que muitos desses problemas se concentram nos pastores, do outro lado, poucas vezes, pelo menos eu notei, tanta fome pela palavra, especialmente entre os mais jovens, gente lendo Bíblia, estudando, comprando bons materiais para interpretar a Bíblia. E nós estamos passando um momento ímpar na nossa história. Enquanto de um lado nós olhamos para os Estados Unidos, a mais antiga democracia do mundo, perdida entre os dois estreitos de Gibraltar, entre dois candidatos horrorosos, especialmente quando a gente considera a história dos dois partidos principais assim na política americana, e um monte de riscos na América quanto à liberdade de expressão, liberdade de culto. Me mandaram na semana passada, por exemplo, leis que estão ocorrendo no estado de Massachusetts, que podem levar, inclusive, à proibição de textos bíblicos que tratam, por exemplo, de homossexualidade. Igrejas, por exemplo, em Nova Jersey, já levantam fundos para que, se algum visitante não gostar da palavra do pregador, ele vai processar aquela igreja, então esse fundo já está reservado para que a igreja contrate advogado para proteger e brigar para aquele pregador. Talvez a mais antiga democracia no mundo, na verdade, a mais antiga democracia no mundo. Uma das nações cristãs mais importantes da história do Ocidente, mandando missionários para todo canto do mundo, etc. e tal. Enquanto aqui no Brasil, na América Latina como um todo, nós estamos vendo, pelo menos na esfera política, uma incrível reversão das bandeiras de esquerda. Isso não vem da classe política. Isso me parece, e eu sou convicto disso, me parece que vem de homens e mulheres anônimos que a gente talvez nem conheça, que se dobraram os joelhos a Deus, implorando para Deus ter misericórdia da igreja. Nós temos agora uma oportunidade ímpar para pregar com mais garra, para ensinar com mais paixão, levar a comunidade a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmos, e com essa transformação, mudar um pouco mais a cultura do nosso país. E aí de nós, a gente perder essa oportunidade. Olha o que Baxter escreve. Ele escreve isso já no final da vida dele. Preciso dar esse testemunho fiel quanto àqueles tempos, os tempos dos puritanos. Pois, pelo que eu sou, onde antes havia um pregador útil e piedoso, depois havia entre 6 a 10 deles, e considerando várias localidades, conjecturo que havia um aumento proporcional de pessoas deveras piedosas, onde os ministros tinham excelentes aptidões em vidas santas, buscando o bem das almas, sendo totalmente devotos, dedicando seu tempo, forças e bens a esse fim, não considerando como demasiado qualquer preço ou custo. Houve muitos convertidos a uma piedade séria.
Deus abençoou tão maravilhosamente os esforços dos seus fiéis e unânimes ministros, que não foram por causa da facção dos prelatistas, os episcopais inimigos dos puritanos, e por causa das facções dos sectários levianos e turbulentos, juntamente com alguma preguiça e egoísmo de muitos que estão no ministério, não fora por causa desses impedimentos, a Inglaterra estaria já bem perto de tornar-se uma terra de santos, um padrão de santidade para o mundo inteiro, o inigualável paraíso na terra. Nunca tão boas oportunidades para santificar a nação foram perdidas e espezinhadas, como se tem visto ultimamente nessa terra. Ai daqueles que têm sido a causa disso. Então, que a gente pegue todas essas fontes de saber e a gente se lance com garra e paixão em trazer a igreja para uma reforma realmente espiritual. Para que nosso povo, nossa comunidade, se coloque debaixo de fato a autoridade da palavra de Deus. E que essa palavra de Deus seja pregada no poder do Espírito e aplicada também da forma mais capaz possível. Vamos orar, depois o pastor Celso vai falar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a aprender do passado, sobretudo para sermos melhores pregadores, professores do presente, homens e mulheres cada vez mais santos e tementes a Ti, e que a gente possa espalhar esse bom perfume em nossas comunidades, nossos seminários, que aqueles que estão sob nossa responsabilidade e aqueles que aprendem de nós juntos, a gente seja cada vez mais conformado a Jesus Cristo, transformado e moldado a figura de nosso único Salvador, nosso irmão mais velho. Nós imploramos isso por obra do Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer ao pastor Frank Ferreira pelas duas breves conosco. Foi mal. E aí, ele já está de partida nessa madrugada para São Paulo, mas antes ele vai responder a duas perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, fique de pé agora no seu lugar. Eu vou alcançar o microfone até onde você está, para você fazer essa pergunta, ou dirigir a pergunta ao preletor. Eu vou, se dois se levantarem ao mesmo tempo, eu vou para o final primeiro, depois da frente. Alguma pergunta aí, alguém? Eu tenho uma aqui, me deram ontem. Ok, então. Uma bem provocadora até. Cadê? Ah, tá aqui. Um irmão fez a seguinte pergunta ontem aqui, achei bem interessante. É possível afirmar que para os puritanos a certeza de salvação seria a segunda bênção, como afirma, por exemplo, Martin Lloyd Jones? Ontem eu mencionei de passagem, você vai ver isso na Confissão de Westminster, que ela faz uma distinção entre a fé salvadora, que é aquela fé que apreende Cristo e independe do seu tamanho, okay? E a certeza de salvação, que pode ser momentaneamente obliterada ou apagada em algum momento da nossa vida. Alguns puritanos chamariam essa experiência de certeza de salvação de um batismo do Espírito Santo, um batismo de fogo, já no século XVII, e Lloyd Jones, o grande pregador galês, talvez o principal responsável pela ressurgência do puritanismo na década de 40 e 50 no mundo de fala inglesa, ele não tinha nenhum problema em falar dos crentes buscarem o batismo do Espírito Santo, com um tipo de segunda bênção, como colocado na pergunta aqui. Mas eu levantaria alguns pontos aqui. O primeiro ponto importante é que me parece, da minha perspectiva, que essa linguagem falar da certeza de salvação que o Espírito concede com o batismo do Espírito Santo seria imprópria, já que a Bíblia, o Novo Testamento, não usa a expressão batismo do Espírito Santo nessa acepção. Me parece, minha posição é que o batismo do Espírito Santo está tratando ali em 1 Coríntios 12 da nossa entrada na vida cristã, isto é, quando nós entramos na vida cristã, nós somos todos batizados no mesmo Espírito. Mas, de outro lado, os puritanos entendiam que haveria algum tipo ou tipos de experiência extraordinária na vida do crente, do convertido. Eles não defenderiam um tipo de vida cristã rotineiro, normal. Só que o que é curioso dos puritanos
é que essa vinda do Espírito Santo com poder, para assegurar o fiel de que ele é salvo, de que ele é contado entre os eleitos, poderia vir num total de 10 tipos de crises que o crente passa. Lembra, eu estava falando há pouco que eles eram muito precisos na forma de medicar a alma, de diagnosticar a alma. Então, por exemplo, os puritanos chegavam a elencar 10 crises que o crente passa. Ele é atacado pelo diabo, ele enfrenta uma doença, talvez até uma doença terminal, ele tem dúvidas a respeito de quem ele é, dúvidas a respeito da veracidade da Bíblia, dúvidas a respeito de se Jesus mesmo é Deus e Salvador, etc. E os puritanos entenderiam que um crente, durante a sua vida, ele poderia passar várias dessas crises, 2, 3 crises diferentes durante a sua vida. Por exemplo, no meu caso aqui, vou dar um exemplo. Antes de entrar no seminário, eu trabalhei 2 anos como missionário voluntário e era um tipo de apologista leigo. Eu sempre gostei muito de estudar seitas e heresias. Então, nesse tempo aí, eu trabalhava evangelizando pessoas ligadas ao Testemunho de Jeová, mormons, etc. e tal. No meu segundo ano, terceiro ano de seminário, me recordo direito, do nada, eu me peguei duvidando da divindade de Cristo. Eu tinha pastores liberais no seminário, principalmente na área de Antigo Testamento, gente que não cria que a Bíblia era a palavra de Deus, o Antigo Testamento era só uma história ultrapassada, primeva, de um povo rústico, bárbaro, de séculos atrás, atrasado também, um tipo de antissemitismo residual ali para esse tipo de expressão, mas do nada aquilo penetrou na minha mente. Eu tinha que pregar na igreja, tinha que fazer catequese, e aquilo marretando minha mente. Ao mesmo tempo, brigando com Deus para que Ele testificasse no meu coração o que intelectualmente eu sabia que era verdade. E em algum momento Deus veio e literalmente tirou aquele tipo de pensamento da minha cabeça, miraculosamente. Então, essa seria uma crise entre algumas crises que o crente enfrentaria na sua vida. Para usar a nomenclatura do batismo com o Espírito, então o puritano diria que nessas experiências de crise, o Espírito viria com poder e daria alento, conforto, confirmação para aquele fiel na luta e tentação que ele está enfrentando. Então, pensando na nomenclatura pentecostal, o crente, no decorrer da sua vida, provaria uma série de batismos do Espírito Santo. Ou, para usar uma linguagem mais precisa, uma série de experiências de crise com o Espírito Santo, ou várias confirmações de fé vindas do Espírito que dariam àquele fiel a certeza de que ele é amado por Deus, ligado com Cristo, contado com Cristo, e nada pode separar ele do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, Lloyd Jones, ele não tinha problema em usar essa expressão batismo com o Espírito para falar dessa certeza de salvação que viria ao fiel. Eu não diria que é uma heresia usar essa expressão, mas talvez para ser mais preciso, a gente pode falar que o crente, na sua existência, à luz da teologia puritana, ele vai enfrentar várias crises e ele deve estar aberto e também clamando para que o Espírito Santo venha com poder a ele, testemunhando no seu espírito que ele é filho de Deus, amado por Deus, dando-lhe segurança desse amor divino, expulsando pensamentos errôneos da cabeça dele, sarando as feridas que ele tem, eventualmente curando, restabelecendo ele fisicamente também. Então, respondendo a pergunta do irmão, essa questão que eu acho que é importante dentro do aspecto da espiritualidade puritana.